Vamos falar um pouquinho hoje sobre arcos e ângulos, né, que são conceitos trigonométricos básicos. Antes da gente trabalhar com operações, né, com essas medidas, vamos entender o que é cada uma, né? Então, o que é a definição de arco e depois ângulo. Um arco vai ser sempre definido, né, delimitado por dois pontos sobre uma circunferência. Então, por exemplo, aqui temos o ponto A, né, e caminhando aqui sobre a circunferência, delimitamos um outro ponto B. Esses dois pontos vai delimitar essa parte que está destacada aqui, que a gente vai, então, denominar de arco AB, né, sob essa circunferência aqui de centro O, tá? Então, arco é essa parte aqui, inclusive esses dois pontos que delimitam esse arco dessa circunferência, tá? E aqui pode acontecer duas situações, né? Quando o arco, esses dois pontos, eles se coincidem, por exemplo, aqui, ó, o A congruente ao B. Pode acontecer de ser um arco nulo, ou no caso, dele ter dado uma volta completa na circunferência e ter aqui coincidido, né, parado aqui depois dessa volta completa. Então, aqui pode ser um arco nulo ou um arco de uma volta completa aqui na circunferência, ok? Então, essa ideia de arco de uma circunferência, né, sempre a gente tem que ter em mente essa delimitação por dois pontos, sendo que esses dois pontos também incluem na medida de um arco, tá? E agora o ângulo, nós temos a seguinte definição, né? É a reunião de duas semirretas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a semirreta AB, CB. Então, a união dessas duas semirretas, né, vai possuir aqui uma origem comum, que a gente vai denominar de vértice. Então, esse ângulo formado por essas duas semirretas aqui, né, e aí a gente tem duas situações. Tem um ângulo que está na parte convexa, né, que é esse ângulo menorzinho aqui, entre essas duas semirretas, e vai ter o outro ângulo, que vai estar na parte não convexa. Não sei se vocês observaram lá na videoaula, né, da explicação dessa parte, o que é convexo, o que não é, né, ou a gente pode denominar de côncavo também, que é essa outra parte que está exterior aqui, né, mas nada mais é, né, só para relembrar, se a gente delimitar aqui esse espaço preenchido aqui entre essas duas retas, marcar dois pontos quaisquer sobre esse espaço, e esses dois pontos, quando a gente fizer a ligação entre esses dois pontos, se ficar toda a região dentro aqui, vai ser convexo. Se, por exemplo, nessa outra região aqui, se eu marco um ponto aqui em cima, um outro ponto aqui embaixo, quando eu fizer a ligação desses pontos, ele vai ter uma parte que vai estar dentro aqui dessa região. Então, aí, essa outra parte aqui a gente chama de não convexo ou côncavo, tá? Então, essa é a ideia de ângulo. Então, a gente sempre vai ter um ângulo formado por duas semirretas que possuem uma origem em comum. Então, só para a gente entender esses conceitos, né, de arco e ângulo, e agora como que a gente vai fazer as operações entre essas medidas, tá? Então, a gente tem a medida angular e o comprimento do arco. Então, olha só, vamos olhar essa imagem aqui. A gente tem o seguinte, né? Eu tenho um ponto A sobre essa circunferência de raio R, então o tamanho do raio aqui estou chamando de R, e centro O. Se eu deslocar esse ponto A sobre essa circunferência, vai percorrer uma determinada distância, né? E eu estou chamando essa distância aqui de R. Ao mesmo tempo que esse ângulo aqui, em torno do centro O, ele também vai percorrer uma determinada medida aqui. Esse movimento do ponto A até o ponto B, aqui no caso dessa figura, ele vai descrever um arco de circunferência de medida angular alfa e medida de comprimento L, tá? Então, quando a gente for trabalhar aqui numa circunferência, em relação a arco e ângulo, a gente vai ter a medida do ângulo e também a medida do arco, tá, pessoal? Então, o ângulo aqui chamando de alfa, e essa medida que está em destaque aqui, que eu estou chamando de L, essa aqui seria a medida do
arco. Aí, no caso, a gente tem que saber o seguinte, quando a gente estiver falando de comprimento, nós vamos utilizar a unidade de medida centímetro, tá? Centímetro, metros, depende do tamanho aqui da circunferência. Mas quando a gente estiver falando aqui da medida do ângulo, aí nós vamos ter dois tipos de medidas, que nós vamos ver mais adiante, tá? Mas antes de passar aqui para a medida do ângulo, vamos entender como que a gente vai calcular esse comprimento do arco, tá, pessoal? Vamos lá. Eu tenho aqui comprimento do arco, eu quero saber qual que é esse comprimento desse arco AB, né? A gente sempre vai denominar o arco aqui, ó, por esses pontos. Lembra lá que pela definição, né, eu preciso de 2 pontos sobre uma circunferência para delimitar um arco. Então, aqui nesse caso, temos o arco AB. Para eu saber essa medida aqui do comprimento do arco AB, observa que há uma relação entre a medida do comprimento com a medida do ângulo, tá? Eles são proporcionais. Então, esse comprimento do arco sempre vai ser igual à medida do ângulo vezes a medida do raio, tá? Então, se eu tenho aqui um arco com medida de 1 radiano, comprimento da medida do raio aqui, se eu tiver esse mesmo arco agora, 2 arcos, quer dizer que eu vou ter, então, 2 medidas de raio, porque eles são proporcionais. Se eu tivesse 3 arcos, eu teria, então, 3 medidas do raio passando aqui sobre essa circunferência, tá? Então, é essa fórmula aqui que a gente vai poder utilizar para descobrir, então, se eu tenho, por exemplo, a medida do comprimento do arco, eu posso descobrir aqui a medida do ângulo. Ou, ao contrário, né, às vezes eu posso ter a medida do ângulo aqui e do raio, e daí a gente consegue descobrir qual que é a medida do comprimento do arco, tá? Vamos ver um exemplo para isso aqui ficar mais claro. Então, olha, determine a medida em radianos de um arco de 20 centímetros, veja lá que eu falei para vocês, né, quando é o comprimento, a gente vai trabalhar com unidade de centímetro, metros, e assim por diante, contido em uma circunferência de raio 8 centímetros. Então, olha, utilizando a fórmula que nós vimos ali, a medida do comprimento de um arco é igual à medida do ângulo vezes o raio. Por esse exemplo aqui, a gente tem o comprimento do arco, que é 20 centímetros, e a gente tem a medida do raio, que é 8 centímetros. Logo, é só pegar essas medidas e substituir na fórmula. Daí, a gente vai conseguir achar, então, a medida em radianos do arco, tá? Então, ó, fazendo essa substituição, no lugar do comprimento aqui, colocamos 20, no lugar do raio, colocamos o valor que equivale, né, que é 8, e daí a gente tem essa equação, cuja incógnita é o alfa, que vai ser a medida desse arco ali, do ângulo, tá? Então, a gente vai isolar o alfa, e daí a gente vai encontrar o valor em radianos, né? Então, se aqui o 8 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Né? Fazendo essa divisão, a gente chega, então, né, que esse alfa, que é a medida desse ângulo, né, 2,5 rad, que é a abreviação aqui para radiano, tá? Agora vamos ver um outro exemplo, só que extraindo essas informações de uma figura. Então, a gente tem aqui, determine o ângulo em radiano da figura abaixo. Então, eu tenho essas duas semi-retas aqui, né, cuja origem, esse vértice vai ser o centro, o ângulo central, né, a origem da circunferência. Daqui, cada uma dessas semi-retas quer dizer que é o raio dessa circunferência, então eu sei que o raio vai medir 6 centímetros. E aqui, essa medida é o arco, né, formado por essas duas semi-retas que são os raios da circunferência. E esse arco aqui, pela figura, ele mede 12 centímetros. Então, se eu quero encontrar a medida desse ângulo aqui, só substituir naquela forma que a gente acabou de ver. Então, eu tenho que a medida do comprimento do arco é igual ao ângulo vezes o raio. Então, fazendo a substituição,
O comprimento do arco é 12 centímetros, o raio, 6 centímetros, fazendo aqui a substituição nessa equação, isolando aqui o alfa, a gente vai chegar no valor de 2 rad, que é a medida desse ângulo aqui, ok? Ó, vamos então, a gente viu até o momento medida do comprimento de um arco. Agora vamos trabalhar com as medidas de ângulo, né? E para essas medidas de ângulo, nós temos aí, pelo sistema de unidades de medida, duas formas principais, né? As básicas mesmo, que são utilizadas quando a gente está trabalhando para identificar medidas de ângulo, que é o sistema sexagesimal, né, cuja unidade é o grau, e aí a gente tem que o arco de uma volta equivale a 360 graus, né? Então, a gente tem essa relação dentro da base, né, do sistema sexagesimal, né? E o grau, ele também tem seus submúltiplos, que são aí os minutos e segundos. E a gente tem que saber que 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Tá? Então, a partir dessas informações dos submúltiplos de graus, a gente pode fazer conversões, simplificações nesse sistema sexagesimal, tá? E o segundo sistema é o radiométrico, cuja unidade é o radiano, que a gente representa aí, né, pelo rad, tá? A simplificação do radiano. E aqui a gente tem que o arco de uma volta equivale a 2 pi rad. Então, ó, aqui no sexagesimal, o arco equivale a 360 graus. No radiométrico, o arco de uma volta equivale a 2 pi rad. Depois a gente vai fazer, então, essa relação de 360 graus para 2 pi rad, para que a gente possa utilizar posteriormente e fazer as conversões de grau para radiano e vice-versa, tá? Mas primeiro vamos entender aí como que a gente pode trabalhar com esse sistema sexagesimal. Vamos lá. Como que a gente pode fazer uma simplificação, sabendo que 1 grau equivale a 60 minutos, né? E que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, com essas relações, né, de correspondência, a gente consegue fazer simplificação dessas medidas de ângulos. Então, por exemplo, né? Aí a gente tem 30 graus, lembrando que o grau é representado por esse símbolo aqui, e esse outro símbolo é o minuto. Quando aparece a aspa dupla, aí seria o segundo, né? A gente tem que saber também diferenciar esses símbolos para não confundir. Como que eu poderia simplificar, então, esse 30 graus e 70 minutos? Então, o que acontece? A gente sabe que 60 minutos equivale a 1 grau. Então, ó, se eu tirar 60 dessa quantidade aqui, quer dizer que eu tirei, então, 1 grau. E eu vou passar esse 1 grau para cá. Se eu tinha 30 graus, veio mais 1 grau, vai ficar 31. E quando eu tirei esse 60 aqui do minuto, sobrou 10 minutos. Então, ó, essa conversão vai ficar assim. O 60 equivalente a 1 grau, eu passei esse 1 grau para cá, ficou 31 graus. E daqui, quando eu tirei os 60, sobrou 10. Aí eu coloquei os 10 minutos aqui. E a gente sempre vai conseguir fazer essa conversão sempre de 60 em 60, né? Porque 1 grau equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, a gente consegue sempre ir fazendo essa conversão dessa forma. Aí, aqui, ó, tá tudo menor do que 60. Então, aqui a gente não consegue mais fazer nenhuma simplificação. Posso deixar essa medida angular aqui de 30 graus e 70 minutos. É a mesma coisa que 31 graus e 10 minutos na forma simplificada. Posso também somar e subtrair medidas de ângulos. Nesse caso, a gente tem o seguinte: quando é soma ou subtração, a gente tem que sempre somar e subtrair as medidas correspondentes. Então, eu vou somar grau com grau, minuto com minuto, segundos com segundos. Então, aqui, ó, é direto, né? Então, a gente já pode 30 mais 15, vou ter 45 graus. 40 mais 35 minutos, vou ter 75 minutos. 65
mais 70 segundos, vamos ter 135 segundos. Então, ó, fazendo essa soma com cada elemento correspondente aqui. E daí, aqui a gente pode perceber que eu posso simplificar. Porque, ó, isso aqui está maior que 60, então consigo simplificar. 135 segundos, na verdade, eu tenho aqui 2 vezes os 60, né, que daria 120, e vai sobrar 15. Então, quando eu tiro 2,60 daí, na verdade, eu estou tirando 2 minutos. Esses 2 minutos, então, eu vou passar para cá, para os minutos. Então, por isso que vai ficar assim, ó. Quando eu tirei 2 vezes os 60 dessa medida, ficou 2 minutos. Passando para cá, 75 mais 2, 77. E daí sobrou 15, né? Porque quando eu tiro 2 vezes 60, é 120. 120 para 135, aqui vai ficar, então, 15 segundos. Só que, olha só, essa unidade agora de minutos, quando a gente passou os dois para cá, a gente tem um valor aqui que é maior do que 60 também. Então, eu posso fazer a conversão. Se eu tirar 60 daqui, para equivaler a 1 grau, vai ficar 17. Então, eu vou tirar esses 60 e vou passar para cá. Então, 60 minutos equivale a 1 grau. Então, 1 mais 45 vai ficar 46 graus. E quando a gente tirou 60 daqui, ficou 17 minutos. Pronto, agora não consigo mais fazer nenhuma simplificação. Então, somando essas medidas aqui de graus, minutos e segundo, a gente obtém essa medida aqui final, ok? Vamos ver aqui um outro exemplo, só que agora de subtração. Aí, da mesma forma que nós fizemos aqui na soma, na subtração também vai ser as unidades correspondentes. Então, vou pegar grau, subtrair de grau, minuto e subtrair de minuto. E olha só, aqui vai acontecer a seguinte situação, que a gente tem que se atentar. Se eu posso pegar o 31 menos o 20, que vai dar um número positivo. Mas quando eu pego 40 menos 45, aqui ficaria menos 5. E aí a gente não pode deixar essa unidade negativa, tá? Então, aqui nós vamos fazer o processo inverso. Para eu fazer com que esse número não fique negativo na hora da subtração, eu tenho que garantir que esse número aqui seja maior do que o que está de cá. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de simplificar conforme a gente estava fazendo aqui, eu vou tirar 1 grau daqui e vou passar ele lá para o minuto. Porque, ó, se eu tiro 1 grau daqui e passo para o minuto, vai para lá 60 minutos. Porque 1 grau equivale a 60 minutos. Então, ó, vai ficar da seguinte forma. Quando eu tirei esse 1 grau daqui e passei para cá, aí ficou 60 mais 40 minutos, que vai dar 100 minutos. Agora, eu posso fazer a subtração tranquilamente, porque não vai acontecer do número ficar negativo. Então, 30 menos 20 graus, 10 graus. 100 minutos menos 45 minutos, 55 minutos, tá? Então, na subtração, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Se acaso, na hora da subtração, eu verificar que deu um número negativo, aí a gente vai fazer o processo inverso aqui. Ou seja, ao invés de simplificar, eu vou tirar uma unidade e passar para outra, para garantir que ela fique maior. E daí eu possa fazer a subtração tranquilamente, sem que o resultado dê negativo. Ok? Agora, para fechar aqui com o sistema sexagesimal, vamos ver a multiplicação e a divisão, né? A multiplicação é muito tranquila também, assim como a soma. Basta a gente fazer aqui a ideia da distributiva, que é pegar o elemento que está aqui fora e multiplicar com todas as unidades aqui. Então, ela é direta. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 35, 70. 2 vezes 45, 90. Tá? Então, multiplicação não tem muito segredo, não. Aí, da mesma forma, se eu tenho elementos aqui que dá para a gente simplificar, eu vou fazer a simplificação. Então, a gente sabe que 90 segundos, eu tenho aqui, quando eu tiro 60, eu vou ter 1 grau, 1 minuto, vou passar ele para cá, e depois,
vai sobrar 30. Então, por isso que eu deixei 30 aqui. Agora, quando a gente passou 1 grau para cá, estava 70. 1 grau não, desculpa, 1 minuto. Estava 70, ficou 71. E aqui a gente também consegue converter. Então, em 71, eu tenho 1 grau, quando eu tiro 60, e vai sobrar 11. Então, tirando esse 1 grau e passando aqui para o 20, ficou 21 graus, aqui 11 minutos e 30 segundos. Então, primeiro a gente fez a multiplicação, depois a gente analisou aqui para fazer a simplificação e chegar no resultado mais simplificado possível, tá? E por último, pessoal, a divisão. A divisão, assim como lá na multiplicação, a gente só tem que se atentar que sempre, nem sempre vai ser uma divisão exata, né? Igual no caso aqui, se fosse 30 graus dividido por 3, eu teria um valor exato, só ia colocar o resultado. Mas aqui é 31, então essa divisão não vai ser exata, vai sobrar. E aí o que a gente tem que se atentar? Toda vez que sobrar nessa divisão, eu vou pegar o que sobrou e converter para a próxima unidade, que daí eu vou continuando com essa divisão. Então, vai ficar da seguinte forma, ó, 31 graus, 32 minutos, 45 segundos, dividido por 3. Então, ó, a ideia lá do algoritmo da divisão mesmo. Então, vou pegar esse grau, dividir por 3, a gente vai dar 10. 10 vezes 3, 30. Ou seja, vai sobrar 1 grau. Quando sobra, a gente faz a conversão para a próxima unidade. A gente sabe que 1 grau equivale a 60 minutos. Então, eu pego esse 60, somo aqui com 32, vai dar 92 graus. Agora, eu pego esse 92 e divido lá pelo 3. Então, 92 dividido por 3, 30. 30 vezes 3, 90, quer dizer que vai sobrar 2. Aí, de novo, é 2 minutos. A próxima unidade é o segundo. Então, eu vou converter 2 minutos em segundos, que vai equivaler a 120 segundos. Continuando, fazemos o mesmo processo. 45 segundos aqui mais os 120, a gente vai ter 165 segundos. Daí eu vou dividir lá pelo 3. E essa divisão, 55 por 3, vai dar exatamente 165. E então não tem mais nada, não sobrou mais nada. Logo, ao fazer essa divisão aqui, a gente chegou nesse resultado, que é 10 graus, 30 minutos e 55 segundos, tá? Então, essas são as operações que a gente realiza na base sexagesimal, e a única, assim, o que a gente tem que prestar mais atenção, tomar mais cuidado, é na subtração, no caso de acontecer de ser negativo, e na divisão, no caso da divisão não ser exata. Quando ela não é exata, a gente tem que pegar o resto e converter para a próxima unidade para poder continuar realizando as divisões, tá? Então, vamos para o sistema radiométrico. Pessoal, então, agora no radiométrico, a gente vai estar trabalhando com o radiano, né? E aí, a gente sabe que um arco de 180 graus, ele vai medir pi rad. Ou seja, a gente viu lá que uma volta todinha nessa circunferência, uma volta completa, era 360 graus, né? Logo, e também a gente sabia que uma volta completa é equivalente a 2π. Nós tínhamos colocado isso lá quando eu dividi os dois sistemas, que era o em graus e o em rad, né? Se uma volta completa é 360, quer dizer que meia volta vai ser a metade, ou seja, 180 graus. Da mesma forma, uma volta completa é 2π, quer dizer que meia volta vai ser somente π. Então, a gente pode utilizar qualquer uma dessas relações e fazer uma regra de 3, simples, para a gente conseguir converter, então, de radiano para graus, tá? Tem alguns que a gente consegue fazer de cabeça, não precisa nem de fazer conta. Por exemplo, ó, se a gente analisar isso aqui, 2π equivale a 360 graus. Então, se eu estou dividindo isso aqui por 2, vai dar só π. Da mesma forma, eu vou ter que dividir isso aqui por 2. Então, a metade, 180.
Ó, esse resultado em destaque, se eu quero ele dividido por 2, então quer dizer que eu quero saber quanto é π sobre 2. Da mesma forma, eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 2. 180 por 2, 90. Ó, se eu quero pegar isso aqui e dividir por 3, então vai ficar π sobre 3. Vou pegar esse valor que está aqui e dividir por 3, que é igual a 60. Então, ó, dessa forma, a gente acha essas conversões bem de cabeça mesmo, né? Nem precisa de ficar se preocupando muito, porque essas aqui, inclusive esses aqui, são aqueles ângulos notáveis, né? A gente pode sempre partir desse aqui, que está em destaque, né? Π radiano está para 180 graus, e daí fazer essa regra de 3 simples e obter as conversões, tá? Se eu quiser fazer com qualquer um desse aqui, vai dar a mesma coisa? Sim. Por que a gente utiliza mais esse que está em destaque? Porque é o que é mais simples, porque a gente só tem π. Eu não tenho 2 multiplicando, eu não tenho nada dividindo. Então, esse aqui a gente vai conseguir chegar no resultado de forma mais direta. Mas não quer dizer que é a única forma de chegar no resultado. Eu posso utilizar qualquer uma dessas relações aqui para poder fazer a regra de 3 e achar todos esses ângulos aqui, ó, seja em π, seja em rad ou seja em grau, tá? Então, ó, a gente vai trabalhar, de agora em diante, quando a gente entrar também em funções trigonométricas, bastante com essas dimensões aqui da circunferência trigonométrica. Então, eu tenho que saber que aqui é 0, quando eu dou meia volta é π, então a metade aqui é π sobre 2, né? Andando aqui mais um pouco, eu vou ter aqui o 3π sobre 2, até fechar aqui quando eu tenho 2π. Então, a gente vai trabalhar todas essas divisões aqui da circunferência trigonométrica para depois conseguir trabalhar com as medidas de seno, cosseno, tangente, das funções trigonométricas, tá? Essas análises vão se dar dentro dessa circunferência trigonométrica aqui. Mas antes da gente chegar lá, né, vamos só entender primeiro como que a gente faz essas conversões. Então, vamos ver um exemplo. Esse exemplo, inclusive, está lá na lição que eu coloquei sobre as conversões, né, de unidades de medida de ângulo. Então, ó, se eu tenho que 180 graus equivale a π, se eu quero achar qual que é o valor do ângulo de 120 graus, basta a gente fazer essa regrinha de 3 simples aqui. Então, 180 vezes x igual 120 vezes π. Daí a gente tem essa equação. Como eu quero achar o x, que vai ser o meu valor em rad, né, o valor desse ângulo de 120 em rad, então a gente vai isolar ele. Vou pegar esse 180 que está multiplicando, passei ele para cá dividindo, fazendo essa simplificação de 120 por 180, a gente tem, então, 2π sobre 3. Ó, se a gente for observar, onde está o 2π sobre 3? Aqui na circunferência trigonométrica. Bem aqui, ó, 2π sobre 3 é congruente, né? Ou seja, equivale ao ângulo em graus aqui de 120 graus, tá? Dessa forma que a gente vai achando todos os demais ângulos aqui dessa circunferência trigonométrica, a partir dessa relação principal aqui. Então, se eu não quisesse usar essa relação de 180 para π e quisesse utilizar de 360 para 2π, chegaria no mesmo resultado? Sim. Sim. Olha só, 360 equivale a 2π, 120 equivale a x, ou seja, é esse valor que a gente quer encontrar. Só que olha só, por que a gente sempre utiliza mais essa? Porque essa aqui ela é mais direta, né? Justamente pelaquela questão que eu falei para vocês. Eu não tenho nenhum número aqui multiplicando, não tem dividindo. Então, eu vou chegar no resultado de forma mais rápida. Mas não quer dizer que se eu quiser utilizar outra relação, que eu vou chegar no resultado diferente. Não, eu vou chegar no mesmo resultado. Ó. Só que aqui a gente teve que fazer um passo a mais para poder chegar nesse resultado aqui do ângulo. Mas é o mesmo procedimento. Né? Aplico aqui regra de 3, isolo x, faço as simplificações devidas e a gente chega no valor de x, então. 120 graus equivale a 2π sobre 3 rad. Agora, a gente viu a conversão de grau para radiano. Da mesma forma, eu posso fazer a conversão de radiano para grau.
mesma ideia, utilizando regrinha de 3. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo aqui, eu sei que 180 graus está para π, e eu tenho um ângulo aqui de 3π rad, só que agora eu quero saber quanto é 3π em graus. Então, ó, regrinha de 3 aqui novamente, a gente vai calcular. Então, 180 vezes 3π, coloquei aqui, fazendo a regrinha de 3 aqui, a gente vai ter x vezes π. Tá aqui, x vezes π. Como a gente quer achar o x, eu tirei esse π que estava multiplicando aqui e passei ele dividindo para o outro membro dessa igualdade. Então, ficou 180 vezes 3π dividido por π. E daí, ó, a gente pode fazer a simplificação, né? Esse π dividido por esse π aqui, lembra, né? Números iguais, né? Se eu tenho o mesmo número dividindo, o resultado sempre vai ser 1. Então, na verdade, aqui vai ficar 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 180, 540. Então, esse ângulo 3π rad equivale a 540 graus. Se a gente for visualizar esse ângulo naquela circunferência, nós temos aqui 3, a gente sabe que daqui até aqui, que é meia volta, é π. Então, se eu der mais meia volta, eu vou ter 2π. Se eu der mais meia volta, eu vou ter 3π. Então, o 3π, ele vai aparecer bem aqui, ó, que vai ser congruente. Quando a gente trabalhar lá com ângulos côngruos, vocês vão ver que ele vai ser congruente ao ângulo de 180. Na verdade, só foi dada uma volta a mais, mas eu parei no mesmo lugar. Só que quando eu estou dando essas voltas, eu tenho que ficar adicionando a quantidade de graus, né, do ângulo que está sendo alterado. Então, meia volta 180, mais meia volta, então tem que pegar 180 mais 180, 360. Mais meia volta, 360 mais 180, 540, que foi o valor que a gente chegou aqui, no valor desse ângulo 3π, equivalente a 540 graus.